nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quarta-feira, dia 18 de junho, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e depois versículos de 16 a 18. Jesus aqui, ele fala daquelas práticas que quando nós abrimos, por exemplo, o tempo da quaresma, nós somos convidados a essas práticas do jejum, da esmola e da oração. Ou seja, o jejum, a caridade e a oração. Nós somos convidados. E inclusive lá no tempo quaresmal é colocado para nós na quarta-feira de cinzas que essas práticas elas serão a força para nós combatermos o espírito do mal durante aí esse tempo de provação. Serão força, né? O jejum, a oração e a caridade. São forças, são remédios, né? É aquilo que o Senhor nos entrega, né? Para que a gente possa, de fato, combater o mal e vencer cada realidade na nossa vida. Agora, o texto de hoje, né, é exatamente o texto daqueles dias. E Jesus aqui está nos dizendo como nós devemos praticar essas obras. Como nós devemos praticar. Então Jesus diz que para rezar, jejuar, né, e fazer a caridade, dar as esmolas, nós precisamos fazer tudo isso somente para serem vistos por Deus. Aqui Jesus está nos dando um grande ensinamento, meus irmãos. Um grande ensinamento. Jesus, de modo geral, pegando essas três realidades do jejum, da esmola e da oração, Jesus aqui ele está nos dizendo de uma maneira mais universal que nós não temos que estar preocupados de maneira alguma com aquilo, né, que as pessoas pensam a respeito da nossa vida. Nós não temos que estar preocupados com isso. E mais, nosso Senhor está dizendo que nós não temos que estar preocupado em mostrar nada para ninguém. Nada para ninguém. Porque ninguém nos conhece melhor do que o Senhor, né? Então, não adianta, em outras palavras, né? Porque assim, infelizmente, muitas pessoas vestem uma máscara de santidade. Então, as pessoas quando olham para certas pessoas, dizem, nossa, fulano é tão santo, né? Mas veja, Deus conhece o nosso coração. A gente pode fazer tipo para as pessoas. A gente até pode enganar as pessoas
com uma maquiagem de santidade, né? E, inclusive, o profeta Isaías, a respeito dos fariseus, Isaías capítulo 29, o profeta Isaías, a respeito dos fariseus, ele vai dizer lá, né? Esse povo me honra só com os lábios, quando na realidade o seu coração está longe de mim. O temor que eles têm a mim é cotidiano e rotineiro, ou seja, uma religião de aparências. E o profeta Isaías, ele faz uma crítica dura àqueles que procedem dessa maneira. Então Jesus hoje ele está nos dizendo isso, ele está nos ensinando que tudo que a gente fizer para o reino de Deus, em primeiríssimo lugar, nós temos que estar preocupados com a glória de Deus. Nós temos que estar preocupados se aquilo que eu faço, em primeiríssimo lugar, aquilo está agradando a Deus. E sem nenhuma preocupação de que os homens vejam essas nossas boas obras, essa função de mostrar as obras, essa função é de Deus, não é nossa. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que nós não temos que fazer nada para aparecer. Nada para aparecer. E isso vai de encontro com a palavra de São João Batista. É necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que eu diminua. Então, o evangelho de hoje, ele está nos chamando a diminuir de tamanho. E, irmãos, por que é importante diminuir de tamanho? E aqui vai ficar muito claro para nós agora, se você chegou até esse ponto da meditação do evangelho, vai ficar muito claro para nós agora por que nós precisamos diminuir de tamanho. Ora, porque Jesus é muito claro. Jesus diz: aquele que não entrar pela porta estreita não entrará no reino dos céus. Ou seja, para entrar na porta estreita é preciso você diminuir de tamanho. Se você for grande, você não passa na porta. Entende? Nenhum soberbo, orgulhoso, vaidoso vai entrar pela porta estreita. É impossível, eu digo, é impossível um vaidoso, um orgulhoso, aquele que faz as coisas somente para aparecer, somente para serem vistos pelos homens, como nos diz o evangelho de hoje, é impossível desse fulano ou dessa fulana passar pela porta estreita. Então, se a gente não diminui de tamanho, a gente não passa na porta estreita. E claro, qual é a rainha, né, de todas as virtudes? É evidente, é a caridade. Sim. Mas qual é aquele dom, aquela virtude que mais se assemelha a nosso Senhor Jesus Cristo e aquela que Deus mais espera encontrar em nós? E aquela que mais derrota o inimigo? Sem dúvida alguma, é a humildade. É a humildade. Então, o humilde, ele não está preocupado em agradar as pessoas. O humilde, ele não está preocupado em se mostrar para as pessoas. Ele não está preocupado que as pessoas elogiem aquilo que ele fez. Mas ele está preocupado com Deus. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele quer saber se aquilo está de acordo com Deus, se ele está sendo agradável para Deus. Então, se trata disso. Se trata disso, meus irmãos. Então, Jesus hoje, ele está nos dando uma aula, né? Uma aula assim, aula magna, eu poderia dizer. Jesus hoje está nos dando uma aula magna e ele está dizendo: meu filho, minha filha, diminua de tamanho. Não fique preocupado em aparecer, em se mostrar para as pessoas, em ficar preocupado que as pessoas vejam que você trabalha muito para a igreja, que você faz muito por Deus. Não se preocupe com isso. Isso não é importante. Se preocupe se você está sendo agradável a Deus. Não importa o que os homens pensam da gente, não importa o que os homens vejam a nosso respeito. O importante é aquilo que Deus vê acerca da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Salve Maria Imaculada.